E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, estou aqui para falar contigo sobre exame de ordem. Esta semana foi uma semana movimentada. No domingo, dia 28 de maio de 2017, foi realizada a segunda fase do 22º exame. E na terça-feira, dia 30 de maio de 2017, foi divulgado o edital de abertura do 23º exame de ordem. Agora começou, agora é para valer. Se você estava esperando pelo 23º exame de ordem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou rapidamente comentar o edital de abertura e aí vou dar algumas balizas para você escolher com precisão a segunda fase. E os comentários que farei sobre o edital são bem rápidos, porque não houve inovações. A FGV manteve o mesmo modus operandi, claro, mudaram as datas, mas a sistemática do edital continua a mesma. Antônio, e aquele sistema no qual a banca já diria na segunda fase qual peça o examinando deveria fazer? Não aconteceu de novo. De fato, há uns 5 exames atrás, cogitou-se essa possibilidade de a própria banca, na segunda fase, identificar a peça que deveria ser feita. Mas, ao que parece, abandonaram essa ideia e, mais uma vez, veio um novo edital sem esta previsão. Então, para quem vai fazer o 23º exame de ordem, a segunda fase continua como antes. Você vai ter que identificar a peça, respondê-la, criá-la, confeccioná-la, além das questões nas áreas escolhidas. Então, tudo igual. Pessoal, muito importante, de largada, neste momento é a informação mais importante de todas. Até quando vão as inscrições? Segundo o edital, as inscrições estão abertas desde o dia 30 de maio, a divulgação do edital, e vão até o dia 9 de junho de 2017. Cuidado, não perca esta data, não há o que fazer. Ah, Antônio, mas caiu a conexão da internet. Esqueça, isso não é uma desculpa para a FGV, faça com uma certa antecedência, não deixe para fazer na última hora, no último minuto, porque se dá algum problema, aí teremos que esperar mais alguns meses. Então, atenção para a data da inscrição. Ah, Antônio, mas eu tenho uma angústia, que é a escolha da segunda fase. Calma. Vou te dar algumas dicas e você vai fazer essa inscrição com antecedência. E as inscrições agora estão R$ 260, então tem que pagar a taxa. Obviamente, se você se enquadra numa situação de dispensa do pagamento desse valor, pode se valer dessa possibilidade. As regras, os critérios para tanto estão lá no edital, mas se não se enquadra, tem que pagar R$ 260 para fazer a 23ª etapa, né, do exame de ordem, o 23º edital. E as provas? Quando serão? Bom, a primeira fase está marcada para o dia 23 de julho, então cuidado, coloca este horizonte aí bem delimitado. Dia 23 de julho será realizada a primeira fase do 23º exame de ordem. Tem tempo, então, para fazer uma preparação adequada ainda, mas também não dá para perder tempo, né? Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para quem conseguir aprovação nessa primeira fase, a segunda fase acontecerá lá em setembro. Dia 17 de setembro, 17/9 é a data, beleza? Então as duas principais datas, ao lado, claro, da data da inscrição, você já tem, agora é para valer. No exame passado, no 22º, quando foi publicado o edital, foram criadas algumas regras procedimentais novas para quem ia fazer a segunda fase. Materiais proibidos, proibiram-se alguns aparatos, tudo continua igual, tá? Mais tarde, para você que acompanha o canal, eu vou dar algumas dicas específicas para a segunda fase, como marcar o código, o que pode, o que não pode, mas por enquanto tudo continua como está. Não é a preocupação da vez, mas é importante que você acompanhe toda quarta-feira, principalmente, o Kozikoski Responde. Se você ainda não assinou o canal, clica ali, assina e acompanhe a gente. Toda semana tem notícia quente sobre exame de ordem. Mas um fator que atrasa, de certa maneira, a inscrição por parte dos estudantes é a escolha da segunda fase. Na verdade, a gente fica lá até o último minuto possível para fazer a inscrição, porque já temos que indicar qual segunda fase optaremos. Olha, já gravei alguns programas específicos sobre essa temática, mas para você não ter o trabalho de ir atrás, de procurar, vale a pena lembrar que a segunda fase ela deve ser escolhida com base em alguns critérios que eu sempre sugiro. Primeiro é o critério da aptidão.
Depois o da afinidade. E se ambos falharem, aí você arrisca. Você tem que isolar aquelas lendas urbanas que por aí ouvimos, né? Ah, esta matéria só tem uma estrutura de peça, esta matéria é a mais simples, esta não é tão simples. Calma, não é bem assim que se faz a escolha. A escolha da segunda fase, ela deve se pautar primeiramente pelo critério da aptidão. Como assim, Antônio? Sim, se você faz estágio numa das 7 áreas, civil, penal, trabalhista, empresarial, se você já vivencia essa experiência, já conhece essa prática, a segunda fase deve segui-la. Então, se você faz um estágio no escritório de direito penal, não vá fazer a segunda fase em civil, isso é muito natural, isso é muito óbvio. Você já está acostumado com aquela área, já conhece as peças, já conhece as rotinas, já vive aquilo. Então, utilize o critério da aptidão como primeiro critério para fazer a escolha consciente da área que escolherá para a segunda fase. Agora, se porventura você está no escritório porque, enfim, apenas gosta do ambiente, pelo salário, talvez pela bolsa do estágio, não gosta daquela área, gosta de outra. Aí são 2 conselhos, na verdade, né? Primeiro, um conselho mais genérico, é bom repensar o que está fazendo com a sua carreira, né? Você já deve estar aí saindo da faculdade, talvez seja o caso de entrar numa estrutura cuja matéria de fato seja aquela de sua predileção. Mas, noves fora, vamos lá. Você tem uma afinidade especial por uma matéria. Por exemplo, direito constitucional. Antônio, eu até faço estágio num escritório que trabalha com o direito civil, mas eu gosto mesmo de direito constitucional. Eu estudei direito constitucional a minha vida inteira, né, desde que entrei na universidade. Ou também esse critério serve para quem nunca fez estágio, trabalha durante o dia, estuda à noite, não tem uma área de estágio específica. Então aí a afinidade começa a falar mais alto. Você vai para aquela matéria que é envolvente. Porque vou te contar uma coisa. Estudar para o exame de ordem é legal, é bacana. Você está estudando para a sua futura profissão. Agora, estudar uma matéria que não gosta, que você tem pavor, ah, eu fui para essa matéria porque ouvi dizer que era mais fácil. Olha, é uma preparação desgastante. Então, aptidão em primeiro lugar, não for este o caso, aí afinidade, afinidade. Agora, Antônio, sabe qual é? Eu nunca fiz um estágio no escritório, eu não tenho afinidade com as matérias, estou fazendo a faculdade por tal ou qual motivo, até acho importante ter a carteira, mas não quero, neste primeiro momento, exercer. Aí você pode arriscar. E aí, em termos de arriscar, você pode ir para aquela matéria que é a que mais aprova no exame de ordem, que é justamente o direito constitucional. Ah, mas Antônio, você está puxando a sardinha para o seu lado? Você dá aula de direito constitucional? Sim, eu dou aula de direito constitucional, mas como conheço todo o leque de possibilidades, atuo na preparação há vários anos, eu com segurança posso afirmar que o direito constitucional é uma área interessante para você que não se encaixou nos critérios aptidão e afinidade. Sim, você tem uma relação não tão grande de artigos para estudar, de leis. As estruturas das peças são basicamente as mesmas, há 4 grandes estruturas e é uma boa área. Também, veja só, o direito civil é uma área boa. Embora o leque seja maior de possibilidades de cobrança, é uma área estável. Então, via de regra, as peças vêm simples, de fácil identificação e depois um estudo ali na frente, mais direcionado, treinadinho, aí você consegue o que é necessário para a aprovação. Beleza? Então, olha, não esqueçam dessas datas, mais uma vez, hein? A matrícula até dia 9 de junho, primeira fase 23 de julho, segunda fase 17/9. Você já tem critérios para escolher a segunda fase. E também, na dúvida, né, dá uma olhada, você pode digitar ali no Google FGV-OAB, já vai aparecer a página do exame, você vê os exames passados, pode dar uma olhada ali nos cadernos de prova daquelas áreas nas quais você tem dúvida. Então, estou na dúvida se quero fazer direito tributário ou direito empresarial. Dá uma olhada nos 2 cadernos, pega ali os 5 últimos exames e toca o barco, concorda? Agora, feito tudo isso, você tem que se lançar a preparação.
a preparação responsável. A gente tem um posicionamento aqui no curso, posicionamento que não abrimos mão. Passar é fácil. Muito embora os números possam sugerir o contrário, nós temos a convicção de que sim, dá para passar, desde que, claro, o estudante se comprometa a cumprir, a realizar aquilo que a gente sugere nas aulas. Primeiro, as aulas no curso A Prova e Exame de Ordem, que eu coordeno, são gravadas por assunto. Então é uma maravilha, dá uma praticidade nos estudos indiscutível, porque você vai de maneira certeira, você vai de maneira direta naqueles pontos que mais caem. E aí em aulas, com começo, meio e fim, você conhece tudo daquele conteúdo, tudo aquilo que é relevante naturalmente. Uma vez eu conversava com um estudante que tinha a convicção de que gabaritaria no direito constitucional. E ele me disse: Antônio, neste exame ninguém me segura, estou lendo a Constituição inteira. Eu falei: pare, não precisa, tem pontos que não caem, você tem que estudar isso, isso e isso. É o que todos os professores do A Prova e Exame de Ordem fazem, colocam ali num portfólio de temas os assuntos que mais caem, as tendências, tudo para você conseguir a aprovação de maneira certeira. Mas não só as aulas são necessárias, também é necessário você resolver questões. Sim, é como uma maratona, você não ganha uma maratona simplesmente estudando os fundamentos teóricos dela, qual é a melhor passada, a melhor respiração. Você tem que botar o pé na estrada e sair correndo. Da mesma maneira acontece na prova do exame de ordem. Você tem que ter o conteúdo, mas também precisa treinar, e esse treino é na forma de questões. E tudo isso ao lado de um material complementar em PDF para você revisar. Então, com esta trinca, as aulas direcionadas, as questões que estão disponíveis inclusive no site do A Prova e Exame de Ordem. Você pode consultar todas as questões do exame unificado, estão lá com o gabarito em vídeo, comentado pelos professores. Com essa trinca, as aulas, os conteúdos, as questões e a revisão a partir dos materiais complementares que divulgamos, ninguém vai te segurar. O exame de ordem é seu. A primeira fase está aí garantida. Beleza? E depois vem a segunda fase, mas um problema de cada vez, não é verdade? Olha, eu te convido a conhecer os nossos cursos. Dá uma olhada lá na página, dá uma olhada, acessa a Prova Exame de Ordem, você vai encontrar as opções de preparação. Você pode comprar as disciplinas isoladas, você pode ter acesso ao curso inteiro, com primeira e segunda fase, monte do seu jeito a sua preparação. E independentemente de qualquer coisa, se a sua escolha foi por outro curso preparatório, ainda assim acompanhe toda quarta-feira, porque aqui ou acolá queremos que você passe e divulgamos toda semana esses materiais para você conhecer bem o exame de ordem, para você ser feliz na sua preparação e depois futura aprovação, beleza? Então, galera, este é o recado. Está aí, começou o 23º exame de ordem, agora é para valer, você tem as datas já destacadas, não as perca, monte o seu plano de estudos e mais uma vez fique conosco, porque inclusive nas próximas semanas divulgaremos aí cronogramas especiais de estudos com os temas mais cobrados. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção, nos vemos na sequência.